Combinado. Obrigado. Bom sol a todas e a todos. Meu nome é Leca Rattori. Estou aqui na missão 106 e designado aí pelo professor Júlio Rezende. Fiquei aí responsável pelo Centro de Engenharia do Habitat Marte nessa missão. Eu só queria já deixar um comentário, e eu não sou da área técnica, mas sou uma entusiasta e, de uma certa forma, tento fomentar a ida a Marte dentro do que me é possível. E, às vezes, o que eu mais ouço mas colonizar, Leca, isso é tão agressivo, mas por quê? Né, com tanta ainda problemas, inclusive de desigualdade social aqui no planeta Terra. Então, eu trago a minha visão do por que fomos a Marte, ou por que estamos indo a Marte, por que precisamos chegar lá. Então, são umas pesquisas rápidas aí que Marte é o planeta vermelho, né? Que é o único, além da Terra, que possui clima. Então, indícios, questões, estamos lá e chegamos lá para entender melhor isso, né? Recentemente também, o próprio Curiosity, né, que está lá desde 2012, se eu não me engano, né, já se fazem... Ele achou, né, indicativos de compostos orgânicos. Então, eu achei essa aqui também, que é da Isto é Dinheiro, né, onde vai numa vertente comercial ou não, ou de investimentos ou não, grana, né, a questão de dinheiro que tudo isso envolve. Então, o porquê a Marte? Estamos colonizando? Estamos voltando para casa? Ou é aprender para que o mesmo não aconteça com o nosso planeta Terra, né? Eu acho que essas respostas estão sendo aí buscadas e estamos aprendendo muito. Então, dentro do que nos foi colocado da jornada, o Centro de Engenharia é de onde partem os veículos e os astronautas para as operações, explorações fora da base, né? Um habitat circular de 8 metros de diâmetro, 3 pisos. E aí eu fui um pouco na vertente, estava tentando entender como que é o Starship e tal, e trouxe as ilustrações, né, como ele pretende ser o pouso dele lá, e eu trago no meu conceito de que ele já vai, né, dentro aí do Starship. Nesse formato eu não tenho uma habilidade nem de AutoCAD, também não ficou muito legal, assim, alguns desenhos aqui, é colocar a mão, mas basicamente no meu primeiro piso, o piso térreo, ele vai para estacionar os veículos, sejam eles os rovers ou os drones, né, os veículos automotores. Teríamos que ter os armários de trajes espaciais e a oficina de manutenção com as caixas de ferramentas e tal. No piso 2, já entra o alojamento da nossa tripulação, dos astronautas, com as cabines para onde vamos dormir, a nossa cozinha, refeitório, banheiros, academia, a sala esqueci de anotar aí, mas a nossa sala de jogos. E no piso 3 é uma questão que eu trago de termos essa parte para as pesquisas, né, porque vamos ter que ter isso, as observações externas. Eu acho que neste centro a gente tem que ter uma forma de visualizar o que está acontecendo lá fora devido às tempestades, às chegadas, esses estacionamentos, né, esse entra e sai que esse centro de engenharia traz. E ali também ficaria a nossa estufa para a produção da nossa autossuficiência desse centro de engenharia. Bom, tecnologias aplicadas tem sido, né, um tanto quanto complexo para eu poder trazer aqui, porque a manutenção, até mesmo aqui na Terra hoje, a gente não vê uma automatização, a gente vê na fabricação, certo? Mas não está ainda tão intenso isso de automatização com braços robóticos de manutenção, né? Aqui, mais ou menos, a analogia é uma oficina de uma certa forma. Então, eu trouxe isso, é recente, né? A esteira, a roda do Curiosity, desse rover, que ela está
toda furada, toda esburacada. A NASA pretende rasgar, né, a roda em si, e nesse momento atual a gente não tem como fazer esse reparo lá, certo? Mas o que eu trago é que sim, vamos fazer esses concertos, está dentro lá no nosso centro. De que forma nem tudo vamos conseguir fazer na impressão 3D, né? Vão existir algumas peças que vamos precisar da reposição vindo da Terra, algo mais complexo, até que a gente consiga lá no nosso centro de pesquisa, né, lá no meu primeiro andar, no topo do habitat, conseguir aprendendo, testando, né? Mas a gente vai precisar ter, sim, uma logística aqui, sob o meu ponto de vista. Então, aí eu coloquei dentro deste centro que a gente precisa ter uma engenheira-chefe, engenheiro de materiais e suprimentos, uma engenheira eletrônica e um engenheiro mecânico, né? Tentando trazer aí uma equidade mesmo para o time, equidade de gênero para o time. E aqui está. Engenheira-chefe, meu ponto de vista, ela pode ter uma formação superior em qualquer engenharia, qualquer uma delas, até mesmo ambiental, mas que tenha um mestrado, um doutorado no aeroespacial, no mecânico, de produção, ou que tenha tido experiências profissionais, práticas nestas áreas afins no seu período aqui na Terra. Os cursos têm aqui que ter de gestão de pessoas e administração. Ela, né, neste cargo de liderança, ela também tem que ser proativa e motivadora. Para mim, além de toda a capacitação técnica, eu acho que o skills de alta capacidade de resiliência e saber lidar com pressão e tomada de decisões rápidas, neste centro de engenharia, não só no caso da engenheira-chefe, mas vocês vão ver no decorrer nos demais, para mim, ele é tão fundamental quanto conhecimento técnico. Por quê? Porque nem sempre vamos conseguir prever as tempestades, né? E Marte tem um problema sério com esta questão, né, de todas as tempestades, fora a questão de radiação. Então, as tempestades, entre aspas, de areia, né? Imagine, a gente já pôde visualizar isso um pouquinho aí, o que foi no interior de São Paulo recentemente, assim, de ver imagens. Então, lá também, né? Isso a gente precisa ter decisões rápidas, e sobre essa pressão, né? Se o Hoover está lá fora, se entrar ou se vai abrir a tempestade, entrar e bagunçar ali. Então, tem algumas variáveis dessa questão interna que eu levei em consideração. Sendo ela líder, sendo ela chefe, ela vai ter que ser responsável, claro, por toda essa gestão, a supervisão de toda a estação, os sistemas e também aquela parte burocrática, né, aquela parte escritório, entre aspas, que faz parte dos procedimentos da missão, relatórios para com a base na Terra, e cabe a ela esse monitoramento da saúde mental de cada um dos astronautas da equipe, e cabe a ela o motivar e unir o grupo se vier alguma situação de desacordo entre os demais integrantes da equipe. Já o engenheiro de materiais e suprimentos, ele tem que ter, né, a formação superior em engenharia de materiais, desejável mestrado, doutorado ou experiências profissionais na prática, nas áreas afins, porque eu também acredito muito nisso, que experiências profissionais práticas podem ser tão úteis tanto quanto a formação em si acadêmica. O ideal até é juntar esses dois em uma pessoa só, o que às vezes é difícil. Então, ou um ou outro. Ele também vai ser aqui, no meu ponto de vista, o responsável pela manutenção da estufa de alimento. Então, ele tem que ter o conhecimento, né, em estufas para a produção de alimentos. Volto a insistir,
na capacidade de resiliência e saber lidar com pressão e tomada de decisões rápidas. Ele fica responsável pela análise de materiais para o solo marciano, né, porque é um solo que causa um grande desgaste nos nossos rovers, os drones também, que podem sofrer essa questão das tempestades. E ele também tem que desenvolver novas tecnologias para ir buscando lá no nosso P&D, podemos dizer assim, a questão de modelo startup mesmo. Vai aprendendo com erro, ele vai fazendo testes e ver se deu certo e tal, para até também a gente não ficar tão dependente de peças que a gente precise pedir nas próximas vindas aí vindo do planeta Terra. Engenheira eletrônica também, peço aí que realmente seja uma mulher por conta da equidade. Nada impede também, às vezes, de trocarmos, né? É uma questão mesmo, vai ser no momento da nossa seleção, mas essa equidade eu busquei. E a gente aqui precisamos da formação superior em engenharia eletrônica, mais uma vez, mestrado ou doutorado em áreas afins ou experiências profissionais práticas. Capacidade de resiliência e lidar com pressão. Mas aqui, o foco dela é ficar responsável pelos computadores, aquilo tudo que vai estar gerindo o centro de engenharia, sensores e os sistemas eletrônicos também dos rovers e drones, né? A parte de comunicação, a parte que a gente vai estar lá dentro pilotando o drone, né? Então, tem toda essa parte do circuito elétrico e eletrônico disso. Também, né, é muito importante essa monitoração dos sistemas energéticos de abastecimento dos veículos. Né? O nosso combustível é essa pessoa aqui que vai ficar responsável por isso também. Bom, o engenheiro mecânico, né, formação superior em engenharia mecânica, mesmos pontos, mestrado ou doutorado em área afim, experiência prática, resiliência, pressão, tomada de decisões. Ele aqui é o responsável pela manutenção em si dos rovers e drones, e ele tem também uma função do controle da logística de peça de reposição que precisarão vir da Terra, né? Porque a gente tem todo um calendário que vai existir, né, de que possa vir da Terra ou não. Então, administrar, ter a dimensão disso e saber já o que pedir num próximo carregamento que vier, é uma função que ele também, por isso que eu coloco lá, que conhecimentos em logística se faz necessários aqui para essa função. E ele vai buscando ajudar em desenvolvimento de novas ferramentas ali que a gente possa imprimir em 3D. Eu acho essa função bastante pertinente. Olha, em questões de protocolos, até como eu fiquei aí, tem bastante coisa que os demais centros, os demais líderes das demais estações, eu aprendi muito com todos eles, de uma certa forma compartilhando com tudo, da checagem diária geral, da saúde da tripulação, limpeza e manutenção da base, links de comunicação com a Terra e demais centros, estoque de alimentos, e esse link entre os demais centros eu acho tão importante porque também, por mais que eu não possa, e fiz algumas reflexões, né, que estaremos em 2 semanas de isolamento, por mais que o rover ou o drone ou algo nesse sentido não possa ir ao centro de saúde ou ao centro de lançamento ou à estação principal, esse link é importante porque em qualquer momento eu posso pedir uma ajuda, né, ao centro de saúde de algum tipo de protocolo, alguma situação que eu não tenha previsto e esteja acontecendo, da mesma forma como a estação principal, a depender do que está acontecendo com os nossos estoques de alimentos e etc. Mas, fundamental e exclusivo desse centro de engenharia, a gente tem protocolos para operação e uso dos rovers, bem como também para manutenção e bem como também para reposição de peças. Os drones também demandam isso, de operação, uso, manutenção e reposição, né? São protocolos muito sensíveis aqui, exclusivos desse centro de engenharia e a questão também da manutenção desses trajes espaciais, né? Porque os rovers,
eles vão ter os que serão autônomos, mas também os que serão pilotados, né? Em algum sentido, até mesmo de uma exploração de forma em que a gente já tem avançado sem ser necessariamente somente através dos autônomos e robóticos. Os protocolos que a gente precisa acompanhar, a checagem de ferramentas e peças de reposição. Isso é muito vital para a nossa operação no centro de engenharia. Também seguindo aí todo já o que se tem nos demais centros aí que estamos juntos, né, nessa missão, a questão do protocolo de combate a princípios de incêndio e aí em comum também os protocolos para atividade de relaxamento, jogos e diversão, a operação e manutenção da estufa de alimentos. Nesse aspecto, eu acho que a gente vai até estar colaborando de alguma forma, né, com os demais centros que podem nos ensinar em algo que eu não tenha previsto. Mas um protocolo extremamente importante é uma situação de tempestade e veículos fora da base. Por isso que eu ter alguma forma de visualização, mesmo que de curto alcance dentro da nossa base, no meu ponto de vista, é importante, né? Para nós. No quesito de não levar tudo daqui, tem a questão, né, das impressões em 3D de peças. Isso vai ter que ser aprimorado, é a nossa contínua pesquisa, né, porque determinados filamentos, enfim, material não é muito também aqui a minha especialidade, mas eu posso até dizer, eu não coloquei, mas esqueci, mas também a gente pode usar a impressora 3D para impressão de alimentos. Existem filamentos comestíveis, né? Eu esqueci de colocar aqui, foi mal. Mas esse das peças é algo que a gente vai estar também aprendendo muito e a depender de como quebrar, de como ter que consertar lá nesse solo, nessas tempestades que estamos passíveis de enfrentar. A impressão 3D para ferramentas ela já é um pouco mais fácil nesse sentido, né? Então a gente já consegue ter os protocolos. Se uma chave de fenda, vou dizer esse termo, chave de fenda ou chave Phillips, enfim, se romper, quebrar, facilmente a gente consegue repor, alicate e, enfim, tudo mais que se fizer necessário. Até mesmo, às vezes não, desculpa a analogia, mas, por exemplo, o furo atual que tem, né, no Hoover lá, a gente vai imprimir em 3D o que hoje a gente faz na Terra quando um prego fura um pneu de um carro, né, aqui. Aí você faz aquele processo da quentura e de colar e se resolve. Então, hoje, se tivéssemos nosso habitat lá, era dessa forma que poderíamos resolver o problema de furos nas rodas devido aí às pedras e esse solo tão basáltico que temos lá. Programa de treinamento da nossa equipe, né, dos astronautas aqui. Primeiro, os básicos dos básicos mesmo, que é comum a todos os demais centros aí dessa missão. Utilizar tudo que está dentro da nossa base, os canais de comunicação, etc. Saber todos como cultivar pelo menos os princípios mais básicos desses cultivos na estufa para essa nossa autossuficiência, mesmo que a gente leve conosco os filamentos, né, de comestíveis, a gente também precisa ir aprendendo e seguindo e com as experiências dos demais centros, né, que às vezes a gente vai conseguir ouvir que um está produzindo a questão lá como a gente ouviu, uma questão, por exemplo, da rúcula, ou etc., e a gente não tinha isso tão forte dentro. Então, essa troca também, mesmo que por uma call entre os centros durante o isolamento, e depois a gente vai conseguir ir aplicando isso lá no nosso dia a dia. Primeiros socorros, né, fundamental, e o combate a incêndio, mas especificamente, assim, para incêndio de engenharia, usar e vestir os trajes espaciais de uma certa forma até eficiente, eficaz, rápido, né? Porque a depender de uma tempestade que vier, tem que ser tudo muito rápido, uma
uma questão de ir socorrer um colega. Então, isso é um tanto quanto complexo, assim, no meu ponto de vista, no nosso centro de engenharia. E o treinamento específico de pilotar hoovers e pilotar drones, tá? Porque aqui eu não pensei somente em hoovers automatizados, tá? Eu penso realmente que a gente vai sair muito para explorações como astronauta que somos. Eu hackeei aqui um pouco da estação principal, até porque também analisei e entendi o contexto, né, da questão do que vamos ter aí para as 2 semanas de isolamento propostos nessa jornada, né, de os 2,5 litros por astronauta, de um peso até de 70 quilos, água para o banho, 3 litros por astronauta, e aí ainda fiquei pensando, no caso, as engenheiras, né, as mulheres vão ter que estar muito dentro disso, né, até por conta do que às vezes se praticava na Terra, por ter um cabelo mais longo, algo nesse sentido. Então, demanda não só questão de tempo, mas um pouco mais de água pelo tamanho e comprimento do cabelo. Água para preparação de alimentos, né, os 2 litros por astronauta, eu acho que isso a depender também. Se partimos para a impressão 3D de alimentos, a gente pode ter uma previsão aqui menor nesse sentido e usar e deixar essa água em estoque, em armazenamento. E a comida, 1 quilo por astronauta, e dependendo até também, fiz aí a reflexão, que é um pouco que eu entendo, nem tanto ir, só não consegui avançar nisso, em questões de quilo, mas também pensando assim, numa, de alguma forma, na nutrição, aonde elementos, tanto quanto proteína, a ingestão de fibras, a ingestão que contém algum tipo de radical livre, etc., para que às vezes não atinja na quantidade de 1 quilo, mas que podemos ter todos necessários para um padrão nutricional que nos mantenha saudável e aptos a continuar lá fazendo o que nós estamos dispostos lá em Marte. Eu estou sendo um pouco breve, até porque meus conhecimentos técnicos, estou aqui, entrei nesta missão até para aprender, mas, e aí em termos de, assim, de impactos na ODS, eu deixo aqui o que eu acredito, e é por isso que estou nessa missão, que é o grande impacto para mim da ida a Marte, da indústria espacial, é a erradicação da pobreza. Infelizmente, na Terra, e muitos aqui que hoje a gente vive isso, não acham isso, acham que a Starship, etc., é só coisa de bilionário. Mas todo esse movimento, para se ter um Starship com a robustez e, na sequência, para se ter tudo isso aqui, que não só eu e tantas outras missões vêm propondo, isso gera muito emprego, isso gera muita renda, isso gera muita necessidade de mão de obra. Isso vai no coração da educação. A gente precisa ter bons profissionais técnicos, a gente precisa falar de igualdade de gênero. Enfim, para mim, é por isso que a erradicação da pobreza ela é DS número 1, mas essa indústria ela traz esse impacto na Terra imensurável, né? Porque você dá dignidade, então você tem a questão aí de dignidade, de um emprego, de algo, e não sabemos se estamos indo colonizar ou se estamos fazendo, como eu falei no começo, aprender para que o nosso planeta Terra não se torne tão hostil como hoje vemos em Marte, mas sabemos que muitos indícios estão sendo descobertos e estamos lá para entender mais disso, para entendermos se isso se traduz em vida inteligente, se isso se traduz em o quê, né? Para gente, os gelos nos polos lá, da questão vinda do esqueci do que vem aqui agora, mas isso pela questão
do frio. Então, estamos indo entender, a gente está vivenciando no planeta Terra mudanças climáticas provocadas por nós mesmos e a gente está vendo a velocidade e com uma velocidade que o planeta pode acabar, o planeta Terra, né? Então, essa indústria, esse movimento que fazemos não é só para ir dar tchauzinho lá do espaço, né? É para a gente poder também fazer. Então, quando eu tive que refletir sobre spin-offs aí na jornada proposta e tantas tecnologias que já foram faladas, para mim, assim, o que eu vejo muito que estamos fazendo em Marte é trazer conhecimento para que a gente não transforme o planeta Terra em um ambiente hostil nesse formato. Então, todas as tecnologias, esse intercâmbio de tecnologias, para que isso aconteça, se estude, visualize braços robóticos, impressão 3D, hoovers, né, essa questão de pilotar veículos autônomos daqui da Terra e tal, isso é algo que faz com que a gente consiga trazer tudo isso visando manter o planeta que, por enquanto, sabemos é o único planeta azul do sistema solar. De vista, o nosso propósito aqui, nossos contatos, e agradeço a todos e a todas aí pela atenção.